Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Comando Talks. Hoje a gente tem uma presença mais do que ilustre, a Mariá Silva Gagliari. Olá, Mariá, tudo bem com você? Olá, Nina, Ângelo, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Obrigada. A gente já está aqui aquecendo, né, as turbinas, já falamos de vários assuntos, mas assim, a ideia do nosso podcast é a gente apresentar os nossos clientes, né? E a Mariá e o Grupo Solux são um dos nossos clientes e a gente está muito feliz aí com os resultados dessa parceria, estamos muito empolgados, né? E a gente quer saber mais sobre você, mais sobre o Grupo Solux, mas vamos começar pela Mariá. Me conta um pouquinho da tua jornada aí. Me conta, que hoje tem coisas interessantíssimas que a gente nem sabia. Vou tentar resumir. Vamos resumir a história. Mas eu sou formada em jornalismo, marketing, né? Sempre atuei com comunicação. E esse foi o viés que eu cheguei até a Solux, muito relacionado ao comportamento do consumidor. Em 2005, eu fui morar fora, na Inglaterra, fui estudar. Depois comecei uma jornada pelo mundo, foram mais de 6 anos dando a volta ao mundo, mais de 60 países, principalmente ali Sudeste Asiático, enfim. Então, que legal. Foi viajando, escrevendo sobre o comportamento humano. Naquela época ainda não tinha rede social, eu escrevia, vocês sabem muito bem, né? Escrevia os artigos e procurava uma lan house para subir, para subir nos blogs. Que legal. Isso há muito tempo. Que legal, que bacana. E você falou que você conheceu 60 países. Quais desses países assim você chamou mais atenção assim? Você sabe que é interessante isso, porque até vindo para cá, que depois que a gente é mãe, acontece também, parece que a vida antes a gente vai esquecendo. Sim. Você fala, gente, mas eu vi 60 países. E quando você pensa assim, o que mais lembra, o que mais marcou, não é mais a praia paradisíaca, são aquelas acontecimentos mais pitorescos mesmo, né? Eu lembro de Mianmar, é um país que ficou 50 anos fechado com uma ditadura, não? Ditadura rígida. E naquele ano que eles abriram as portas pela primeira vez para o turismo, e eu entrei nesse país pela primeira vez, junto com outras pessoas, assim, marcou muito, porque era muito novo para eles, né? Ver outras pessoas. Também teve um episódio em Tanah Toraja, que é na Indonésia, participei de um... Calma, gente. Ó, só de lembrar, eu participei de uma cerimônia, que é a maior cerimônia de funeral do mundo. Eles encaram a morte como uma passagem. Uhum. Então, no funeral, eles vão lá, eles fazem toda aquela cerimônia. E a pessoa que morreu, muitas vezes elas ficam meses, até anos, dentro da casa. Ela tá lá morta, mas eles ficam lá, dão o cigarro para ela, vivem com ela, normal, e ela tá morta lá. Até que a família junta o dinheiro suficiente para fazer uma grande festa. E eu fui nessa festa, era uma senhorinha que tinha falecido, parecia ser até simpática, mas ela tava morta, né? Aí eles falaram assim, olha, você que é turista não, mas eles acham o máximo, pessoas de fora, a gente vai colocar você num lugar especial. Era uma tendinha de palha do lado da senhora. Aí ficou... eu lembro essas coisas. Eu falei, gente, fiquei lá nesse funeral e eles vão matando búfalo, porco para fazer uma... É uma coisa, assim, surreal. E isso, é claro, como tantas outras histórias que acabam acontecendo, né? Só de curiosidade, fiquei imaginando, né, Maria? Você falou que lá as pessoas teriam que juntar o dinheiro para fazer o funeral, né? Eu fico pensando, um familiar jogando pro outro, resolve logo isso aí para poder dar um fim aí, né? Faz alguma coisa aí. E para eles, a cerimônia de funeral é mais importante que o casamento. Sim. Então, eles preferem esperar para poder que todos os familiares venham de outros lugares da Indonésia ou de outros países. É um evento. É um evento, porque eles celebram a passagem, não é o fim. E sabe o que é mais interessante? Depois que acontece, que teve o enterraram e tudo mais, eles tiram o morto depois para passear no vilarejo, eles colocam roupa nele para passear, tiram foto. Tipo um morto muito louco, assim. É isso aí, Nina. Não, é uma loucura, assim, mas é cultural, né? Então é isso que é o mais fascinante, quando você tem a oportunidade de viver outras experiências que são tão diferentes da nossa, assim, acho que esse é o mais rico. Que legal. Nossa, quanta coisa interessante. A gente podia ficar falando horas aqui. Você falou de Mianmar, né? Daí eu lembrei que a minha irmã, quando ela casou, minha irmã mora na França, né? Quando ela casou,
ela foi fazer uma viagem também com o marido dela pela Ásia e eles também entraram em Mianmar, eu acho que mais ou menos nessa mesma época, porque eu Que lembro dela legal. falar de Mianmar e exatamente isso que você falou, que tinha acabado de abrir para o turismo, aí depois agora teve toda uma revolução lá, né? Virou Você sabe, até tem a ver com rede social que aconteceu lá, né? demais, e demais. E eles não estavam preparados. Eu lembro que, assim, eu não sou aventureira. Eu me aventurei durante esses anos, mas eu não me considero aventureira. Ah, sou aventureira? Barraca, não com essas sou, coisas, não assim. sou. Aham. Mas me aventurei. Mas as Sim. viagens, eles não estavam preparados. Então, eram aqueles ônibus com as pessoas em cima do teto. Sabe quando você vê Sim. aquelas imagens da Índia? Aham. Era aquilo, eu lá. Falando, gente do céu. Mas vão, eu tô aqui, né? Mas os ônibus não tinham assento. As pessoas dentro, eles passavam mal com as viagens, então eles ficavam com os saquinhos. Ai, Nossa. aquela Nossa cena de Senhora. filme. Mas, ao mesmo tempo, eles eram muito carinhosos. Aquele olhar que você vê, ternura, né? Você fala, nossa. Então, é bonito, mas muito diferente. Muito Aham. diferente. Muito demais, assim. Demais. Mas o que Demais. você falou de ser sendo pai, você falou até que você é jornalista, né, de formação, mas o que te levou a querer viajar tanto, assim, o que te atraía, o que foi? Porque sabe que eu, assim, tipo, eu sou meio, eu tenho um pouco de dificuldade Ele é com meio isso, bicho assim. do Paraná. Eu sou muito fincado na terra, assim, né, mas o que te levou a ter essas experiências, assim, na tua vida? Você diz mais, no teu caso, mais porque você não quer sair do lugar como você mora. É um pouco, Ele eu tem acho uma que é um pouco uma dificuldade. dificuldade, assim, É. mas por que você quis tanto... Eu sim. acho que foi mais uma curiosidade Aham. de como que as pessoas vivem, como se comportam. Eu já estava morando na Inglaterra, todos os meus irmãos, nós fomos morar fora, estudar fora. Então, nisso você já tem, Sim. mesmo que você está numa cidade Você tá numa cosmopolita. família Já que tá- já tá tá todo Mesmo em mundo acostumado a lá. viajar, Londres, você sim. já Sim, vive já e tá lá, convive né? com pessoas do Sim. mundo todo. Então, isso já foi me despertando muita Pra conhecer curiosidade. outras coisas, É. conhecer outros lugares. E aí, claro, podendo unir a paixão que eu tenho por escrita, que eu sempre gostei, com viagem, foi o que me levou a isso. Não pensava que ia ser que seriam tantos anos, né? Foi indo, mas chegou um ponto que eu senti falta de rotina. Aí eu acabava que eu ficava em alguns pontos, como Bangkok na Tailândia, Bali na Indonésia, na Cidade do Cabo na África do Sul, para ter um pouquinho mais de rotina, que você vê, você sente falta. Rotina. Tipo, Ter poder ir para uma academia, poder, ter um pouco almoçar, de jantar e tomar Dormir café cedo, da acordar manhã. cedo. Aham. Uma rotina, uma Sim. rotina normal. Porque quando você tá no mundo desbravando daquela forma, chega uma hora que cansa também. É claro, eu digo por mim, mas eu tive essa necessidade de passar mais tempo em um único lugar. Que bacana. Sim. E você falou que você foi olhar, conhecer o comportamento humano, né? E eu acho que numa época até que não tinha tanto. Hoje em dia tem bastante essa coisa de inteligência emocional, toda essa parte, né, que traz a questão do comportamento, até com assim, o crescimento das redes sociais, a gente tem mais informação e tudo mais, né? Então isso foi uma coisa muito antes, né? E hoje você é diretora comercial e de experiência do cliente na Solux. Como que você juntou essas duas coisas? Então, realmente, naquela época não tinha rede social, eram os blogs, no blogs, início dos blogs, Blogspot, né? Toda essa... Eu sempre gostei muito do comportamento, foi onde eu me especializei e fui trabalhando na questão da experiência do cliente. E hoje, pensando, agora voltando, a gente acha que você não consegue entender lá atrás onde vai nos levar, né? E Sim. depois você vê, opa, tudo se conecta. Então, eu trago dessas experiências para o que eu atuo hoje profissionalmente, né? Então, a gente faz essa leitura do comportamento. Claro que hoje, com uma escala gigantesca, com a utilização de inteligência artificial e todas as plataformas que nos proporcionam isso, mas a base de tudo é entender o comportamento do consumidor, entender que a Nina se comporta diferente do Ângelo, entender quais canais de comunicação a Maria prefere, ou qual horário, por quê. A gente brinca, você atende telefone? Não, o Ângelo atende, talvez, o meu pai atende. Aham. Eu nem me liga. Eu também. Me chama no WhatsApp. Daí você pergunta, né? Posso te ligar? Posso te ligar? Aí vão, então pode ligar. Então, a gente vai trabalhando esses detalhes de comportamento, mas em escala, né? Com milhões de dados e simultâneos. Legal. E hoje o que faz o Grupo Solux? Hoje, o Grupo Solux, a gente trabalha, claro,
É cobrança, mas é uma inteligência aplicada à recuperação de crédito. Então, como a gente atua, além das inteligências que a gente vem falando, de inteligência artificial, o Speech Analytics, que é a gente faz leitura até mesmo na hora que a gente está conversando, se você está irritado ou não, se você está pensando em negociar ou não, a gente consegue fazer toda essa leitura por voz ou texto, mas a gente vem capacitando o time justamente para negociar, para trazer uma solução. Então, o Solux... O nome já diz, né? Soluções. A gente nasceu como soluções inteligentes. Sim. Mas nada mais é que buscar soluções para fazer uma negociação que a gente consegue reter esse cliente. Porque você sabe que a maioria das grandes marcas, né, ela investe em aquisição de cliente, ela investe em fidelização, ela investe em pós-venda. Aí chega na cobrança, manda para uma assessoria de cobrança. E daí não Aí vai. E ali você pode ganhar o cliente, né? Você Exato. pode continuar com ele, mesmo com a cobrança, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita empresa boa no mercado. Sim, tem muita empresa claro. boa de cobrança. Não. Mas tem que ter esse cuidado nessa ponta, porque o cliente, ele já está tão... Ele pode até pagar, Sim. mas não vai comprar Mas de talvez você, eu não. compre mais, Vai ser exatamente. tão- Pega a birra da marca, Sim. não compra Verdade. de outro, não é assim? Sim. E quando você fala a experiência do cliente, você está falando do cliente do seu cliente ou do teu cliente? Agora me deu essa dúvida. Ambos, mas é mais... A gente trata muito a experiência do cliente e do nosso cliente. Então, a gente cuida daquela base de clientes, dos nossos clientes, para que ele tenha a melhor experiência possível durante essa jornada da negociação que a gente tem ali. Claro que é um desafio imenso, porque a gente está falando de cobrança, e hoje os números, você sabe muito bem, que de Sim. inadimplência no Brasil, Muito alto. altíssimos, cada vez mais. Então, a gente tem um cuidado de como fazer da melhor forma, né? É uma coisa, Maria, é interessante, você falou da questão do o teu conhecimento, né? De buscar entender o comportamento das pessoas e as suas... Que nem você comentou aqui, cada um valorizar a sua potencialidade. A pessoa sabe atender telefone, a outra não sabe. Como que no mundo de hoje, que é tão virtual, né? Que é muito com o IA, como a gente falou, como que você consegue, dentro da Solux, você consegue perceber talentos? Como é que você faz esse trabalho, assim? Sim, e eu acho que esse é o maior diferencial, sem sombra de dúvida. O maior diferencial hoje é a capacitação do time, tanto na Solux, espero que as empresas que estejam nos ouvindo também foquem na capacitação dos seus times e trabalhar com trilhas de conhecimento personalizadas. Né? Então, a gente tem o time que trabalha com negociação para um determinado nicho, segmento, outros para cobranças mais complexas. A gente trabalha muito inteligência emocional, acompanhamento psicológico, tem todo o Solux Academy. E mais do que isso, né? Hoje a gente está vivendo num mundo muito digital, com IA. A gente tem que preparar o nosso time. Não é só colocar ferramenta, a gente tem que preparar esse time para orquestrar tudo isso. Acho que o maior diferencial é orquestrar toda essa tecnologia, a IA, no mundo de hoje, né? Eu vejo assim, as poucas, eu estive lá algumas vezes, né? E as que a gente percebe assim que aí que talvez seja... Eu queria que você explicasse isso, qual que é a importância disso. Sempre vejo o pessoal confraternizando, vejo algo do tipo, para engajar o time, assim, colocar isso como, sabe, como forma de você aproximar as pessoas, porque hoje eu imagino que dentro desse time todo tem gente que às vezes nem se conversa, porque a geração mais jovem, assim, eles conversam um pouco, né? Vejo pelos meus filhos, assim, se você não puxar lá o assunto, não não mandar vai WhatsApp. sair nada, entendeu? E não só meus filhos, mas eu trabalho com outros clientes também, que eu vou com o pessoal mais novo também, eu tenho dificuldade que as pessoas não se conversam dentro do próprio ambiente. O que vocês fazem lá na Solux para aproximar as pessoas uma das outras, assim? Isso é ótimo, ótimo. A Solux já nasceu a partir dessa premissa de ser diferente naquilo que faz, e a base foi muito forte na cultura. Então, a gente foi construindo a cultura muito forte, a nossa rotatividade é mais baixa que a do mercado, os programas de capacitação, a forma mesmo que as pessoas conseguem trabalhar, a liberdade para inovar e tudo isso. Tendo essa cultura muito forte, a gente foi construindo e foi trabalhando. Aí veio toda essa tecnologia. E o que a gente percebe? Que a tecnologia hoje virou commodity, né? Nossos concorrentes, todo mundo tem a plataforma, todo mundo tem as ferramentas. E o que volta? A cultura.
Então, a gente pensando, o que importa mais é a tecnologia, não. É a base, é a cultura, é fortalecer o time. A gente faz meditação, os programas para que esse time se sinta confortável no ambiente de trabalho. E eu acho que não é só... somos Great Place to Work, também, né? também, 6 anos consecutivos. Sim. Parece fácil, mas não é fácil, 6 né? anos, Sim. Ângelo. 6 anos sendo Explicando certificado. para as pessoas, né, que esse certificado ele é fornecido depois da avaliação dos Deles. colaboradores, Anônimo, né? Anônimo, né? Então, você pode fazer o que você pode escrever o que você quiser ali. Se você estiver insatisfeito, você coloca ali. Então, se você conseguiu, se a empresa consegue essa certificação, porque realmente o ambiente é positivo, não, é um né? desafio, é todo um time trabalhando para isso, né? Mas principalmente não é só, claro, promover o bem-estar, tem massoterapia e tudo isso. É entender mesmo a cultura de alta performance, principalmente a geração Z. A gente trabalha com um público que é primeiro emprego, então é trazer a eles uma consciência de que eles podem produzir, mas performar, eles precisam fazer parte de algo maior. Então, a gente vai trabalhando com essas diretrizes para eles se sentirem... Eles precisam fazer parte de algo maior, né? Então, a gente trabalha com cobrança, muitas vezes é no êxito, né? Então, alta performance, é ranking, atinge o primeiro lugar, vira o mês, começa tudo de novo. Então, eles têm que estar com a cabeça muito boa, né? Sim. Todos nós, assim, quem trabalha com cobrança sabe que não é fácil, mas eu digo, acho que num geral, de qualquer segmento, né? Todas as carreiras, todos os lugares têm seus desafios, né? E uma coisa legal, assim, que a gente trabalhando na assessoria de vocês, a gente está percebendo, assim, o quanto os veículos de comunicação estão gostando. Assim, de ir lá mostrar as pessoas que trabalham lá, né? Então, assim, esses cases, porque está muito antenado com o que está acontecendo no mercado mesmo, assim, digamos, não no mercado, mas assim, está acontecendo no nosso estado, né? Então, assim, a gente pegou pautas ali que tinham fontes, digamos assim, o enfoque eram pesquisas do IBGE, pesquisas da PNAD, falando de aumento salarial, de jornada, né? De como é importante as pessoas se capacitarem para conseguirem, né? Conseguirem novas oportunidades dentro da própria empresa. Então, assim, veio muito a calhar, porque vocês têm todos esses cases dentro de casa, né? Viu? Eu falei, a gente já pode pedir. Pode, faz, podemos chegar no Fantástico. Sim, tem que fazer uma reportagem, sair no Fantástico. Tem que sair no Fantástico. Mas você sabe que a gente adora esse trabalho com vocês e que acaba trazendo até essas histórias que, imagina, no dia a dia a gente nem percebe quantas histórias de pessoas que iniciaram o primeiro trabalho lá com a gente e foram construindo uma carreira, foram crescendo, compraram o seu primeiro carro, a casa. Falam, gente... Então, e você vê a evolução e uma das pautas foram essas que eu achei tão legal. A gente ficou muito feliz de poder e isso também compartilhar. Ajuda, a gente até estava conversando, né, que isso até ajuda também a atrair outros talentos, né? Porque mostra essas oportunidades, assim, né? Mas o mais legal, além de tudo, mostra também como a empresa, como a Solux trabalha esses talentos, também mostra que as pessoas estão cada vez mais jovens pensando no futuro, assim, pensando em algo... E é legal isso, porque eu vejo que na minha geração, assim, isso posso falar por mim, né? Cara, a gente não pensava com a idade que o menino que conversou lá, com o Gustavo Borges, que eles fizeram uma reportagem lá, eu não pensava como ele pensava com a idade que eu tinha, entendeu? Também a gente não tinha tanto acesso à informação não tinha, como exatamente. Exato. Finanças. Exato. Gente, eu fui aprender finanças depois de adulta. Hoje ele já... Eu não sei se já está nas salas, mas que deveria estar. E eles têm muita informação, a internet, né? É tudo mais, tudo tá pro bom e pro ruim, né? Essa facilidade. Mas essa parte boa realmente, você vê, por exemplo, vamos dizer, conta no banco. Me lembra assim que eles abriram uma caderneta de poupança pra gente e tinha que ter um adulto um maior de idade que fosse. Quando eu abri as contas dos meus filhos, eles eram menor de idade, eles tinham a conta digital deles e eu não tenho, eu sei que... eu sei o que vem e tal, mas eu não preciso de, não precisa de mim. Não precisa de mim para ir lá no banco para fazer. Ou então eu tenho que tirar o dinheiro, entendeu? Então, a maneira que se lida com as finanças, com o dinheiro, é bem outra, assim. Mas é a facilidade que o mundo hoje nos proporciona. E eu vejo que
algumas pessoas ainda são resistentes, falam, a geração Z, eu particularmente, eu adoro. Não com a geração. Não com a geração, mas eu sou resistente à tecnologia. Mas eu fui vencido. Esse aí ele fica o dia inteiro conversando com o chat GPT. Agora, né? Aí eu fico achando que ele tá conversando comigo, não, ele tá conversando com o chat GPT. Mas eu vou falar, mas eu vim percebendo que até mesmo a geração Z, por isso que eu falo, hoje o mundo que a gente fala de empresas agênticas, não adianta só colocar inteligência artificial, não vai funcionar. Você sabe que falam que 14% dos projetos iniciados por agentes virtuais, eles não escalam porque ele para na camada humana, que seria a da governança. Você tem que estruturar o teu time, capacitar o time. Eu vejo dentro da nossa estrutura, mesmo a geração Z, tem gente que ainda é lenta com inteligência artificial. Sim. Assim, eles esperam tá tudo muito perfeito. Não. O CEO da Nestlé falou esses dias que eu vi, achei interessante. Se tá 75% e você vê que tá seguro, vai. Não adianta, não precisa estar 100%, você fica lento. Vai, volta, recalcula a rota. Então, ainda tem, mesmo na geração Z, eles precisam de preparo. E eu digo mais, e pessoas... Não só da nossa época, a gente não é tão velho assim, né, Ângelo? Eu tô. Mas até... Tô. Não, Ângelo. Quantos anos você tem hoje? Sou mais novo que a Vanina, mas... 47. Ele adora falar 47, 47. Ângelo, então você... É bastante, você é um pouco mais velho. Mas até pessoas com mais idade... Sim. Elas estão se adaptando porque elas conseguem dar os comandos corretos para a inteligência artificial. E tudo isso, assim, tem que trabalhar o time, não adianta só colocar a tecnologia. E você tá, você tava falando que você tá super animada com essa questão de criar agente, que, até nas horas vagas, a tua diversão. Me conta como é que é esse mundo, assim. A única coisa de inteligência artificial que eu sei é pedir as coisas pro chat GPT. Esses dias eu consegui conectar minha agenda e aí eu pergunto, o que eu vou fazer na terça-feira da semana que vem? Eu tenho um horário, não sei o que, não sei o quê. Tá dando conflito na agenda. E ainda tô. E aí, porque eu esqueço, às vezes, de perguntar pro chat GPT também. Ô, Nina, você sabe que nem me fala que eu já quero mostrar, porque eu tô fascinada. Eu tô fascinada por esse universo, com quem eu converso, falo, gente, eu preciso ensinar. É claro que já é um alerta para todo mundo que tá escutando a gente. Tem muito curso, por aí. Cuidado, que tem muita coisa também que não funciona. Então, veja com calma antes de comprar um curso, mas tem muita gente boa também compartilhando conhecimento. Tecnologia IA, eu tô com criança pequena, né? Um de 3 e um de 6 meses. E não sei como que aconteceu, que depois dos 40, acabei mergulhando nesse mundo e fui fazendo curso, fui fazendo outro. Quando eu vi, eu estava de noite programando um agente que coordena outra agente. Eu falei, meu Deus! Eu falei, Jesus! O que é isso? Eu falei pro meu marido, eu vou fazer um agente para falar com o teu agente. Eu tô insuportável, menina. E eu fui conectando. E assim, a ideia é automatizar o máximo de ações repetidas. Você tá rindo, né? Mas eu tô nessa, hein? Não, eu quero chegar... Não. Como é que... Eu não faço mais nem mercado. Eu tenho um agente que faz isso. Queria que você contasse isso daí. O que você faz? Ó, e quem quiser, depois... Gente, eu ensino vocês. Vamos lá. Mas vamos lá. Fala o que você tá fazendo aí agora. O que eu tô fazendo? Claro, são diversas tecnologias, né? Você gosta de ChatGPT. Eu adoro também. Apesar que ele deu uma caidinha, agora voltou com tudo. O Claude... que nós brasileiros chamamos Cláudio. O Cláudio, ele hoje é a ferramenta que a gente está dentro da empresa, a gente pegou, é claro, pessoas estratégicas, de áreas estratégicas para utilizar. A ideia não é só dar a ferramenta, é mostrar para eles e que eles venham com um trabalho pronto em uma semana ou duas, falar, o que a gente conseguiu automatizar? O que eu consegui tirar do papel? Que a gente consegue, toda a área de qualquer empresa tem diversos projetos para sair do papel. E esperam ter um tempo. A gente sabe que esse tempo nunca vai acontecer. Né? Não vai, não existe esse tempo aí. Mas a ideia é trazer e tirar do papel coisas que antes eram difíceis. Maria, eu fui indo e foi um pouco mais além. E quando eu vi que estava lá na frente, recuei para não despejar tanta informação até mesmo para o nosso time. Vamos aos poucos. Porque a ideia, claro, além de automatizar, é interessante porque pessoas, eu vejo vocês são assim, pessoas criativas que têm ideias, antes dependiam de outros profissionais para materializar e fazer, né? Exatamente do que hoje você consegue. Só um parênteses. Claro, assim,
eu reconheço, por exemplo, eu falei até para... Você não tem boas ideias? Sabe por que o nome da minha empresa é Comando? Porque era um jornal da faculdade, que a gente tinha na faculdade, que a gente não podia fazer o jornal na faculdade, que não dava espaço pra gente, a gente criou um jornal paralelo. Então a gente colocava nos lugares, assim, aleatórios da faculdade. Eles forjaram um carimbo da Tuiuti. Aí a gente fazia lá. Você formou na Tuiuti? Formei na Tuiuti, ela também. E aí... Vocês estudaram juntos, não? Não. Na mesma época, mas a gente não se conhecia. A gente se conheceu depois. Que legal. Mas lá, então, não deixavam fazer. E daí a gente criou a Comando com os amigos meus lá. Mas onde eu queria chegar com isso? Que a gente dependia de tudo. Eu sempre tive ideia, né? Eu sempre criei as paradas, só que eu não sabia desenhar. Então eu precisava de um cara que desenhasse, para eu tirar a sala dos professores, fazer as artes, fazer as caricaturas. Então, com a tecnologia, eu já tenho a ideia, eu já... Executa. Então, é isso que você falou. Então, mas só que aí, o conhecimento da pessoa continua aqui. Porque é a minha capacidade que está ali. Entendeu? Exato. É isso que talvez, hoje, com o uso da inteligência artificial, as pessoas não conseguem entender que você não perde o teu poder. Porque, de forma alguma, muito pelo contrário. Hoje, quem ainda é criativo, a autenticidade, o teu conhecimento. Só que é isso. Muitas vezes você dependia de uma pessoa para executar e ela fazia na cabeça dela uma coisa que às vezes não, é muito mais simples. É muito mais simples. E você consegue hoje falar, não, é só aqui e aqui. E é simples assim, né? Simples, E é impressionante. Mas, quando que eu imaginei que eu ia trabalhar tá fazendo algo com código. Nunca. Sim. Mas agora... Nunca fui de exatas. Eu cortei você está falando da questão... Isso, da lista. Eu quero saber da lista de mercado. Nina, como é que funciona isso aí? Nina, hoje eu acho chique. Nina, eu também quero ter agentes. Nina, eu vou te mostrar como fazer. Tá. E não é difícil. Só precisa um pouquinho de paciência e sentar na frente do computador e aprender. Mas hoje eu tenho agente que cuida toda... busca, eu gosto muito de ler, então eu tenho uma gente que fica buscando conteúdo que vai ser muito interessante para vocês. Legal. Todo dia de manhã eu já recebo conteúdo, principalmente sobre IA, eu gosto muito de tecnologia, relacionamento cliente, cobrança, que é o nosso core da Solux. Ele traz esses conteúdos já cedo. Então, eu já tenho um agente fazendo isso. Ele já abre aqui os meus e-mails, eu tenho um agente que vai cuidar da minha agenda. Tem um agente que falou que não era para eu vir de blazer hoje e era para vir assim de jaquetinha. Baseado em quê? Por causa da temperatura? Baseado na comunicação e o posicionamento, trazendo esse mundo de tecnologia e humano. Olha é interessante. E assim, claro que você... valida muitas informações, mas o que der para automatizar, você tem que automatizar. Eu trabalhando, mãe de 2 pequenos e a gestão da casa, sabe o que? Sim. A gente fala, parece que é fácil, mas não é, gente. Não, maternidade, meu Deus do céu, eu sei que tem muita gente na internet falando, não, é difícil. Não, sabe que é difícil. São vários pratos para equilibrar ali, né? Dá conta de tudo? Não dá. E vida que segue. Vamos lá, e é um prazer imenso ser mãe, né? É uma realização. Mas aí o que eu faço? Eu junto toda essa inteligência artificial para me ajudar. Hoje eu tenho agente que já notifica a lista de compra e já consegue fazer de forma automática a compra do mercado. Eu não estou no ponto... Na verdade, é algo que eu venho construindo, porque eu quero que ele finalize a compra. Que ele passe teu cartão e tudo. É possível, mas eu estou nesse momento. Eu digitalizo, eu automatizo várias ações dentro da comunicação, das áreas dentro da Solux, principalmente a comunicação, é uma meta pessoal, automatizar em 75% a área. Não que a gente vai desligar as pessoas, muito pelo contrário. A gente vai subir a régua dos nossos projetos, mas eu não vou precisar encontrar novas pessoas para essa área específica. Sim. E o que eu mais vejo, quando você tem pessoas autênticas no time, você fala, uau... Nem tudo é inteligência artificial. A gente precisa de pessoas criativas, né? Autênticas. Agora eu entendi que ela perguntou antes. Vocês fazem tudo vocês? Mas ia falar. Mas ajuda a gente, cara. Ângelo, o que der para automatizar, tem como. E assim, a gente está num nível, claro, você busca no ChatGPT. A grande maioria das pessoas, na verdade... Elas utilizam ainda a inteligência artificial para ver a previsão do tempo, a receita do bolo, então tudo bem. Utilizam como se fosse Google, né? Mas tem uma camada de pessoas que já estão desbravando um pouco mais. E assim, a partir do momento que você mergulha, você vai ver que o que você faz, você vai potencializar com essas automações, você vai ganhar escala sem aumentar time.
e recurso, né? É, E perfeito. dá para fazer trabalhos lindos, assim, extraordinários com a inteligência artificial. Não, eu vi esses tempos que muitos especialistas estão comparando essa onda de inteligência artificial que a gente vive com a de energia, né? Que a humanidade parou de depender da energia solar, né? Uhum. E proporcionou que indústrias e cidades pudessem funcionar durante 24 horas. E é o mesmo agora com a IA. A cadeia da indústria vai mudar completamente com a utilização de inteligência artificial, né? Então, assim, eu acho o máximo que a gente está vivendo esse momento. Sim. Sorte a nossa de poder vivenciar um momento, assim, é incrível o que a gente está passando, dessa evolução. É. Né? Meus filhos já vão crescer. Ixi, eles Eu já acho, vão, sabe o que eu acho Exato, o mais legal, assim, na minha opinião, é que a gente eu vivi, digamos, 30 anos da minha vida para mais analógica e a gente tá tendo a oportunidade de trabalhar no digital ainda. Mas eu vejo já a geração da minha mãe, meu pai faleceu já, né? Mas meu pai até ele curtia até novidades. Mas a minha mãe é uma geração que sofre mais porque ela trabalhou, ela viveu No assim, papel. no analógico até os 60 e poucos anos. Cara, para ela, aquele Gov lá do governo é um desafio, sabe, sobrenatural, assim, ela fazer um cadastro ali. Mas eu digo assim, essa parte, assim, que nasceu ali até o final da década de 50, sofre demais, demais, Mas assim, você entendeu? sabe, e eu vou fazer uma crítica aí, gente, ao Sim. GOV, pelo amor de Deus. Sim. Ninguém parou para analisar qual que é a jornada Sim. e as pessoas que acessam. Meu É. pai tem uma dificuldade. Meu pai é moderno, tem dificuldade, e aí toda vez eu tenho que auxiliar, eu Sim. não entendo, mas aí é outro Mas, ponto, né? é um ponto seguinte também, a gente tem que analisar que ali é um sistema feito para a pessoa não conseguir acessar, entendeu? Eles colocaram tudo ali, né? Hoje em dia, agora até a nota fiscal. É feito para o cara não tem conseguir que- acessar. Que você falou, as pessoas que acessam ali Difícil, não né? conseguem acessar. Ó, mas você sabe que dentro da própria Solux, eu conversei com ela essa semana passada. Tem uma senhora, Mahira, acho que é o nome. É, Mahira. Ela tem 65 anos, trabalha lá na Solux. E eu sentei do ladinho dela e perguntei, como que você se adaptou a esse universo? E ela vai super bem. Então, assim, eu acho que é a forma também que você capacita essas pessoas e o que ela traz na bagagem não tem preço, né? E é uma pessoa comprometida, é um outro perfil de profissional que para atender determinados clientes Exato. é exemplar, que tem a paciência, tem aquele jeitinho que às vezes uma pessoa de 20 anos não tem, né? Não tem, exato. E até vai ter uma troca, né? Vai ter uma conversa com esse, porque às vezes tipo, o mais jovem não tem muito o que conversar com uma pessoa, né, de 60 e lá vai bolinha. Eu acho que assim, é interessante isso também, né, da gente trazer esse tema, né, assim, da questão transgeracional dentro das empresas, né, porque se fala muito hoje da geração Z, que é difícil, que não que, enfim, tem uma outra ética de trabalho que eu nem acho que seja errado, acho que eles estão certos mesmo, acho que a gente trabalhava enlouquecidamente, a gente trabalhava, vivia para trabalhar, né? Assim, nossa vida era o trabalho. Como era? Nossa vida é... Não, é o trabalho, é o trabalho. A minha não acabou ainda. Gente, não vamos se enganar. Se a tua vida acabou, a minha não. Eu estou dizendo o seguinte, que hoje... Mas mudou, sim. É outra geração. O que eu estou dizendo é que, assim, por exemplo, no plano dos meus pais, né? Talvez os nossos pais aqui, a ideia era trabalhar, se aposentar e daí curtir a vida. Hoje, a gente entende que a gente não vai se aposentar e que a gente tem que curtir a vida durante a jornada. Entende? Isso muda muita coisa. Porque aí você precisa ser, às vezes, você precisa dar limites, que é muito difícil a gente dar limites, mas assim, e eu acho que eu vejo que essa geração, ela até choca a gente que é mais velho, porque eles conseguem botar esse limite. E eles não estão nem aí. Nina... Não. Desculpa, não sei se... eu vou defender a geração Z. Não, eu acho legal. Ponto. Não, esse não, porque eu penso diferente e vou falar o porquê. Mas eu defendo um ponto. Eles são... É impressionante como eles também são autodidatas. Sim. Eles fazem coisas, eu vejo dentro da própria Solux, extraordinárias. Falo, gente, quanta gente boa, quanta gente inteligente. Cabeça boa, né? Cabeça boa. Mas sim, eles...
pensam diferente da gente. O quê? O comportamento em relação ao trabalho versus vida pessoal. É isso aí. A gente não existe, é trabalho. É tudo junto. E eu vejo que eles, por mais que eles estejam inseridos no mercado, que queiram crescer, não é a todo custo. E também, será que quero ser? Ou isso aqui tá bom para mim, eu não preciso ser uma gestora, eu não preciso ser líder, não preciso ser CEO. Isso aqui tá bom. Eu vejo que eles têm mais eu fico com essa posição, mas eu tenho um pouquinho mais de tempo no final de semana com a minha família. Eles equilibram mais, porque eles acham correto. Eu não consigo viver assim, porque é 880 mesmo. É trabalho, família, tudo misturado. Eu gosto muito do que eu faço, e vocês também. Sim, então, a gente o gosta, trabalho, graças a Deus, para nós não é um sacrifício. Então, Sim. a gente, né, Nina? Sim. Conversa de noite. Às vezes é o melhor horário para conversar, não, né? sim. Então, Às vezes você até fica com vergonha, né? Nada, Nina. Eu falei, ele me liga. Aham. Mas eles têm tem essas questões. Não sei como será, gente, sinceramente, como que será depois, né? As outras gerações que estão vindo. Será que vai mudar? Será que eles vão ter? Ter uma volta a esse... Ué, não vai ter mais líder? Ninguém quer ser mais... O que vai acontecer? Não vai ter também... mais. Vai ficar só os de mais idade. Pois é, daí não dá, né? Mas aí que as pessoas vão morrendo, né? Então, porque eles não querem ser. Pois é, interessante isso, né? E outra coisa também, hoje, assim, tem uma cultura empreendedora, né? As pessoas fazem esse cálculo também. Tipo, eu vou... Tem outras Mas- formas de você trabalhar, que, né? Que assim, que você não Mas eu acho precisa... Que é um roubo... Porque, meu Deus, assim, na minha casa era ou você vai ser CLT ou você vai fazer um concurso público. Mas uma coisa, só para não perder o Exato. gancho, o caso Casimiro, Casé. Até trabalhei com ele no começo lá, fiz. Mentira. Só que aí O que tá, Casé? a gente não tinha noção do que ia virar aquilo, entendeu? Mas ele é da onde? Ele é do Rio. Ele é do Rio. Mas o que eu quero dizer com isso? Você falou que não tem líderes, mas que não se criam líderes, mas aí que tá. Ele é uma forma de líder que não se criou porque queria ser líder. Colocaram Entendeu? ele ali. Colocaram naquela Ele posição é de formado líder. em jornalismo? Ele é formado Não, ele não é nem formado, eu acho, ele não ainda. terminou a faculdade de jornalismo. Nossa, é um ele gosta fenômeno, né? Então, mas aí que viram alguém, assim, um grupo, né, que é a Live Modem, viu a oportunidade esse cara tem audiência aqui no... Essa aqui é do no Cristiano Ronaldo? É do Cristiano Ronaldo, Então eles viram que ele tinha oportunidade, ele tinha uma visibilidade muito grande com os jovens, gostava de esporte, de futebol, e aí associaram uma coisa à outra. Mas não ele quis ser líder, ele chegou e aí eu acho que o líder vai se formar de outra forma hoje em dia. A autenticidade, porque a É que as coisas não comunicação são mudou, mais né, gente? óbvias. Não é só, assim. então, é que eu tô dizendo. As pessoas mudaram e os e ele não- veículos também, né? Mas aí que tá, eu digo, muita gente da minha geração se sente frustrada. Tem colegas meus que são da minha geração, que trabalharam sempre no jornalismo esportivo, ficam com um pouco de ódio do Casé, porque assim, ele não fez uma carreira que Ele é o outros caras Uber queriam. do jornalismo esportivo. Mas, cara, faz parte Matou os taxistas. não é ele que não é ele que ele não foi subindo degrau por degrau para chegar lá. E não Ele foi desmerecendo, não é isso, alçado. ele foi colocado porque houve uma é a forma que se forma as líderes hoje. Mas sabe Entendeu? o Não quê? é assim como De forma alguma desmerecer, muito pelo contrário. acho que ele nunca imaginou, a mas eu digo assim, autenticidade dele, eu digo, acho que nunca imaginou, ele nunca imaginou que ele ia estar onde ele está, entendeu? Com Sabe? certeza. Não, é Sabe, muito você interessante pensa se assim, você acho analisar que ele a não trajetória chegou, acho que dele, ele né? não chegou, Sim. acho que ele não chegou assim, fez um plano. Porque eu vou dar um exemplo. Tem um amigo meu, contei já isso, o Rafael Losso, que foi VJ da MTV, um amigo meu. Cara, a gente tinha uma banda com ele lá na época da faculdade. Um dia a gente chegou numa reunião lá na casa do cara e o cara chegou assim, nós temos que conversar aqui porque nós vamos ter que chegar na MTV, né? A MTV naquele tempo era o auge pra banda sim. chegar. Daí eu olhei pro meu outro amigo e falei, esse cara tá louco, o que esse cara tá falando? Nós nem ensaiamos aqui, o cara tá falando em MTV. Cara, tá. Visionário. E a gente, ele queria Mas porque esboçar. ele era visionário? Ele queria esboçar um plano pra gente chegar na MTV. Olha, e gente. daí a gente não levou a sério, né? Não, o cara não. Tá louco, esse cara é maluco, vamos tocar aí. Depois fez. Cara, passou. A gente continuou ensaiando um tempo com o cara, paramos lá. Aí, passou uns 3, 4 anos, o cara tava na MTV. E ele virou VJ da MTV, mas que ele conhecia muito de música. Ei, mas ali também foi Então- uma lei da atração, né? mas eu é acho o- que o Casé nem É, pensava. mas então o que eu tô dizendo, então, é o que eu tô falando, esse cara planejou. O Casé é certeza que ele não ele Não, pegou, foi não. lá. O que Não, a história dele é ele, incrível, ele só né? queria ele só queria comentar futebol, ele gostava de futebol. Provavelmente não tinha Não, e tanta na oportunidade, não teve verdade, oportunidade entendeu? na TV, né? Não, é que na verdade assim, foi uma coisa muito aleatória, que parece que os A pais, pandemia ajudou os muito, pais né, dele isso são também. idosos.
E aí eles tinham uma lanchonete que vendia esfirra. São portugueses, mais velhos, assim. Filho único e os pais mais Mais velhos. velhos. Assim. E daí Então, os não pais... tinha ninguém na família que orientar. E os pais dele ficaram isolados e ele não podia também ficar saindo. E aí ele começou a fazer live no Twitch. E aí ele começou a fazer live de react. Ele fazia, tipo, ele fazia o futebol, mas ele fazia react de tudo. Outros vídeos também. Tudo, até de meme, de programa, Power Couple, Big Brother, enfim, ele fazia react. E esses reacts, esses cortes desses reacts começaram a viralizar. E aí, a partir daí, ele foi tomando um corpo maior. E até que, quando o Ângelo trabalhou com eles, foi que eles começaram, eles compraram o direito de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, que eram no Atlético. Do Atlético. Ele sempre falou que pensava também. Tinha o canal interativo. Esporte interativo. O que aconteceu ali? Daí ele era estagiário lá. Porque ele gostava de futebol, enquanto ele tinha o canal. E aí os caras viram o potencial de audiência do cara, e a Live Molden, que é a empresa que comprou os direitos de transmissão do campeonato com o Atlético, negociou de graça com o Atlético aqui as transmissões. O Atlético queria não assinar com a TV, porque entendia que o Atlético queria ganhar o dinheiro dele sem precisar passar para a TV. Assinou com a Live Molden, e a gente começou a fazer, me chamaram para ser um amigo meu, na verdade, o Eliano Santana, que era repórter da Banda B, chamaram pra ser repórter lá e falou, os caras... E aí que tá. Aí que vem. Chamaram pra fazer... Chamaram o Eliandro, esse meu colega. O que aconteceu? Ele começou a perceber que nós somos da velha guarda, repórter das antigas. E aí ele falou, cara, os caras são muito loucos, é muito diferente, porque não dá pra fazer, porque os caras querem fazer tudo, não tem organização nenhuma. Cara, daí ele não aguentou, daí ele me chamou, daí ele falou, vai você lá então, que eu não vou mais. Aí eu comecei a ir. Aí o Ângelo que é caótico, né? Não tinha uma organização? Mas aí que eu vi que... Cara, e aí que tá, a gente na frente do estádio, a galera não parava quando via o fone da Globo, quando via Globo, quando via outro canal. Parava casé, os caras me cercavam assim por causa do microfone, entendeu? Você viu agora na Copa também? Nossa, muito legal. Até os jogadores, vocês não percebem que eles falam é o Chico Moedas, chegou um ponto que não tinha mais como controlar. Sabe, porque daí os caras já estavam... Ele ficou tão grande que não já estavam, ficou controlar mesmo, né? Sabe, tanto que ele começou a tirar a gente da Globo, entendeu? Contratar a gente da Globo, sabe? Então... Não, e ele fez ele foi disruptivo, né? Assim, não ele, mas todo esse esquema, né? Porque foi uma mudança, tanto que daí quando a Globo percebeu, agora eles estão tentando correr atrás, mas assim, agora passou, né? E assim, é aquela coisa, uma vez eu estava escutando um podcast, nada a ver com televisão, mas estavam falando da questão da igreja evangélica com a católica. E aí o cara fez uma metáfora que assim, a igreja católica ela é um transatlântico. Ela é um transatlântico. Então, para ela chegar lá numa comunidade ribeirinha, lá no Amazonas, você não chega num transatlântico. A igreja evangélica são lanchinhas. Entendeu? Então, eles conseguem ter uma capilaridade maior. E eu acho que é a mesma coisa. Imagina para a Globo fazer um movimento estratégico, para mudar, né? E, enfim, passando por tantos desafios, como é que diz? E a questão da comunicação em si, né? Mas não é só questão estrutural. Veja, como é que eu fazia as reportagens? Cara, eu pegava o telefone da Vanina e eu pegava um fio que era de mentira, no casé. Na casé sim, verdade, Na casé. Mas a gente tinha um microfone, assim, de mentira, que tirava... Eu tinha a canopla do Casé TV e colocava lá no meu microfone de casa, no meu podcast lá que tinha em casa. Não era um fio de mentira que não era ligado na câmera, não tinha nem em lugar nenhum. E a gente fazia assim. A Globo, você acha que a Globo ia fazer isso? Nunca, entendeu? jamais. Entendeu? Então, ali eu vi, os caras têm mais audiência que a Globo aqui e eu tô fazendo desse jeito. E os caras me paravam na rua para poder conversar. Era uma festa, era muito legal. Então, foi uma experiência legal, assim. Você cobria os jogos aqui. A gente fazia os jogos aqui. A gente fazia muito que você torce, Ângelo? Que time que você torce? Sou Atlético. Sou Atlético. Mas você cobria todos os jogos? Sim, mas não, é só Atlético, porque ele só transmitiu o Atlético. Isso foi por... Mas eu fui assessor de imprensa do Paraná Clube. Fui trabalhar assessor de imprensa lá. Olha. E aí tem um carinho especial pelo Paraná, mas o Atlético...
Mas foi por acaso, na verdade, o do Cazé, que era o único que transmitia, eles faziam. E caí por acaso lá, que esse cara não quis, né? O meu amigo lá não... não quero Ele mais achou esse muito cara. roots. Ele, pô, esse cara aí se acha esse demais. povo maluco esse cara, tá fazendo, esse cara se não acha vai dar em demais. nada. Foi um pouco isso. E olha só. Esse cara se acha demais. E fala, você não quer ir lá? Eu vou então. Mas Entendeu? você vê, tanto a internet, até toda essa tecnologia, ela tá aí para todo mundo, né? O Cazé é um exemplo disso, mas não só na comunicação, é isso que você falou. Hoje essa geração Z, eles têm tanta oportunidade para ganhar dinheiro, não só trabalhando em empresa, ou não só sendo CLT, Sim. que é aí, como nós, como empresa, a gente tem que trabalhar muito forte essa base de cultura para a gente manter esses talentos, para que eles possam crescer no nosso ambiente de trabalho. Porque as oportunidades não são as mesmas quando a gente tinha 18 anos, mas e como né? é que faz, Era né? faculdade. Aí você tinha que pegar, imprimir um currículo. Bater na porta, apresentar. Ou levar lá no balcão da Gazeta do Povo, botar no envelope. Fez isso, Nina? Muitas vezes. Nunca me chamaram. Ai, perderam, hein, Gazeta do Povo? Perderam. Mas, Maria, como é que funciona hoje, que você falou da questão você tem que criar uma forma de reter talentos. Como é que vocês conseguem fazer isso, já que a gente sabe que as oportunidades são muito maiores? Eu digo assim, a pessoa tem muito mais acesso a outras coisas. Antigamente você não tinha tempo para vislumbrar outra possibilidade. Tipo, que horas que eu vou ver outro emprego? Ou que eu vou pensar? Como é que você faz para reter um talento? Você sabe que, claro, são vários fatores, né? São vários programas que a gente trabalha, mas alguns pilares, e o mais importante deles é que esse time precisa fazer parte, sentir parte. Então, a gente, uma vez ao mês, tem uma agenda com a própria CEO, que é o All Hands. Todo mundo, desde a tia do cafezinho até a diretoria. Aliás, todos... café é muito bom. É bom, né? Mas todo mundo numa mesma reunião para falar das metas, para falar do que a gente conquistou, das notícias, enfim, trazer informação para o time, todo mundo numa mesma página. Isso já vai mudando o conceito, porque a gente sabe, não só do nosso segmento, eles acabam sendo um pouquinho deixados de lado, né? Principalmente o pessoal do primeiro emprego e tudo mais. Então, a gente já vai trazendo eles para esse universo, para eles entenderem o que é a Solux, como que a gente se comunica, o que a gente pensa. Não é, uma empresa, a gente desmitifica uma empresa familiar, que todo mundo se abraça. Não, é uma empresa de alta performance. E quem não entra com essa gana de trabalhar, de performar, acaba que, naturalmente, ela não fica. Ela vai buscar outra empresa que ela se identifica mais. Então, eu acho que trazer eles para do time de alta performance é um dos maiores requisitos para eles se manterem na empresa. Parece que não, mas no final das contas a gente sabe que é. Claro, aí todos os programas, aí, gente, benefícios, premiações, né? Sim, que até... mais agressivas. Mas a cultura de alta performance retém, sim. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção. Mas é uma linha tênue, né? Você sim. pode a empresa é boazinha, todo mundo não, é legal. Não é isso. Vamos dar as mãos e... Mas uma coisa... tem um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Mas uma coisa interessante, assim, que eu vendo, né, na Solux e estando lá, o fato também da localização física, né, de vocês, assim, onde vocês ficam. Porque tá bem no centro de Curitiba, né? E digamos que pensado nisso, na facilidade para que todos consigam ali ter uma facilidade para chegar, né? Porque ali é bem no centro, né? Foi pensado nisso. Antes a gente ficava no Alberto Poloni e logo que veio a pandemia, a gente já estava... Claro, a gente não sabia que ia acontecer e da forma que aconteceu, né? Mas a gente já estava preparado... Porque todos os nossos colaboradores já usavam notebook, os servidores já eram 100% em nuvem na Amazon. Então, a gente já estava preparado sem saber que aconteceria. Sim. Então, a gente conseguiu migrar para o home office e tudo mais. Depois que voltou a pandemia, a gente viu claro, a empresa foi crescendo, né? A gente viu a necessidade de mudar a localização pensando neles. Nos ônibus, como que eles iam para a facilidade desse time. E a gente fica bem ali você conheceu, né? Vocês conheceram? Na Marechal, justamente para localização, para facilitar a vida do nosso time. E aí, ele tá virando a Times Square curitibana, né? Tem grandes empresas lá, unicórnios, né? Sim. E é legal essa troca entre empresas de cobrança também e outras de tecnologia. Elas estão
naquele espaço ali. É bem bacana. Tem essa troca entre as pessoas por ali, tomando um cafezinho. Ai, que bacana, que legal. Legal. Mas é muito interessante, assim, como você falou, né? Essa questão. Eu estava lembrando, assim, de antes. Eu trabalhei na área de tecnologia. Antes de ter a Comando, voltando um pouco, assim, eu trabalhava. Meu último trabalho CLT, eu era gerente comercial de um integrador. Eu vendia hardware. Olha. Vendia. Nossa, Nina! Vendia infraestrutura de rede. Caramba! Eu escovava uns bits e bytes por aí. Não parece, né? Mas eu sou igual você, assim, sabe? O jornalismo me levou para lugares, assim, nunca nem... É por isso que eu falo, eu nunca imaginei não. programando, gente. Pois que é, é isso? a gente é curiosa, né? Vai metendo as caras. E eu lembro que a gente falava muito, existia muita resistência dos nossos clientes na época, a gente trabalhava com grandes contas, dessa questão da nuvem, de migrar o servidor, de você tirar, colocar, e tinha toda uma discussão, assim, ética, filosófica, de segurança e tal, e de repente veio a pandemia e jogou todo mundo na transformação digital. Foi assim, tipo, queira ou quer não, vocês né? não estão aí pensando se vão ou não vão, ó, toma. Mas, Né? mas é interessante isso que você falou também, né? Que essa questão a gente achou que com a pandemia, a gente trabalhava já home office já antes, né? Então não mudou muito nesse sentido, mas eu vejo que muitas coisas falam, não vai voltar mais. Muita coisa voltou. Voltou, voltou e mudou mesmo. Hoje está agregando, mas não é. Acabou o pessoal, acabou. Não, e eu entendeu? acho que também depende da área, claro, do Sim. segmento, mas eu vejo o nosso Solux. Faz muito sentido presencial, justamente que o nosso maior diferencial é a cultura. Vocês conheceram o não nosso tem como ambiente. como é que você vai fazer no virtual? Eu Claro, vejo, você consegue Tem algumas- ter operações claro, que todo podem mundo, ficar né? no modelo híbrido É. e tudo mais, mas a cultura forte, ela se faz com um time presencial, unido, interagindo, ter essa troca entre áreas, né? Colocar para discussão como que a gente vai trazer uma solução para um determinado problema. Isso é o presencial, ele é um diferencial. Eu acho que também, Maria, assim... Mas eu trabalho bem no home também, viu? Não, sim, mas eu acho que é legal quando a pessoa tem isso, que é a questão do pertencimento também. Porque a gente que trabalha muito home office, às vezes a gente sente não pertencer a lugar nenhum. Entendeu? Então, É que a gente não tem nossa Mas cultura. você viu que grandes Não, empresas estão mas- fazendo também, estão trazendo o pessoal de volta para a estrutura? Sim. Porque eu acho que perde a parte social do trabalho. Porque é muito... Essa parte... Eu, por exemplo, o que mais me... Agora eu estou mais acostumada, mas o que mais me fazia falta é a parte social mesmo do E trabalho. eu vejo também, para quem quer crescer dentro de uma empresa, Você você tem que estar está sendo no visto. presencial e trabalhando. É como você se comporta, né? Como a pessoa se comporta, você né? vai se comportando. E transacionando entre as áreas, aprendendo, estar ali presente, faz diferença. Apesar que tem ainda algumas, eu não vou citar aqui, Sim. o caso do iFood, eu sei que eles mantêm muito ainda o modelo home office híbrido. Mas tem outras grandes marcas, até aqui do nosso estado, que falou para todo mundo voltar para a estrutura. Algumas também não tinham mais viram que não tinham mais espaço e funcionou bem o híbrido. Eu acho que depende também da cultura e de cada né? caso. Mas no nosso caso presencial ainda funciona muito bem. Não, é para você ver como funciona, né? As pessoas que a gente faz o trabalho da assessoria ali, quando a gente tem alguma demanda de imprensa e algum colaborador da Solux vai ser entrevistado. Não, eu quero dizer o seguinte, como a gente não precisa fazer media training com eles, porque eles são muito... falar que a gente não fica tão orgulhoso. Eu vejo deles estarem quando muito bem vocês- preparados, entendeu? Quando vocês chamam, a Nina fala, gente, assim, né? É. De Sim. uma hora- É assim que eu acho que imagino que funciona quando aparece uma matéria, tudo muito rápido, Sim, né? É muito E rápido. todas as vezes que aconteceu, o time estava preparado. Sim. Isso que eu achei demais, Sim, assim, a gente fica com orgulho. Então isso mostra que a questão do time estar preparado e conseguir se comunicar ali, diante das câmeras, que é muito mais difícil. Então eu imagino que essa pessoa tenha facilidade no trabalho dentro da Você sabe empresa. que assim. dentro da capacitação, é claro que são diversas trilhas personalizadas. Para cobrança tem a negociação específica para aquele cliente, seja banco, cooperativa de crédito, empresa de energia, saneamento e por aí vai. Aí entra a trilha até mesmo que a gente atende no Brasil todo. A gente trabalha também neutralização de sotaque,
porque a gente sabe, por experiência Olha. própria, que aqui, eu, Maria, ligando para o Rio de Janeiro, já vai ter uma certa resistência. Então, assim, são várias trilhas, da trilha da capacitação para uma pessoa que está lá na operação, o que ela precisa ser para se tornar uma líder, ou para supervisão. Então, eles trabalham oratória, o como se comportar, não é só a técnica e o produto em si que eles atuam, mas é todo um contexto. Eu acho que é por isso também que eles estão mais preparados, né? Sim. Pô, avisa lá, RPC, RIC. Rick, todo a gente mundo tá é pronto. Tá pronto, estamos prontos. Fantástico, é é isso o aí, próximo fantástico. objetivo também aí. Vamos pensar numa pauta bem Ai, bacana. menina, mas é um prazer sempre receber vocês lá. Ai, que bom. Legal. Bom, estamos chegando no final aqui do nosso episódio. Parece que é muito tempo, né? Mas já estamos chegando. Maria, como que a gente encontra o Grupo Solux? Como que a gente encontra você? Deixa aqui o arroba, legal. perfil do Instagram, enfim. Legal. O Grupo Solux é o @Grupo Solux no Instagram, Facebook, LinkedIn. O meu é Maria Silva Galeazzi também no Instagram. A gente está de portas abertas para receber todos que quiserem conhecer, não só falando da cobrança, mas conhecer um pouquinho essa cultura, uma empresa paranaense, que é uma empresa referência por ser uma empresa agêntica, que hoje a gente pode dizer isso, que a gente trabalha com agentes e humano transitando da melhor forma possível. Então, a gente fica de portas abertas, esperando todos vocês. Já que você falou que o cafezinho é bom. É bom. Falei, vamos fazer um trabalho híbrido. Vamos lá na Solux trabalhar um meio período por semana. Pô, é bem localizado, né? legal. Fácil acesso, chegar ali, estação central, muito tranquilo. legal. O Ângelo adora um cafezinho. Ele é o rei do cafezinho. Um ônibus e um café é comigo. Ele gosta. Pegar Sempre um ônibus e um ele café. acha Cara, e é térmica, legal. garrafa térmica de café em qualquer lugar. Eu trabalho muito no ônibus, agora eu tô usando essa técnica também. É. Trabalhar muito no ônibus. E é uma cultura que a gente não tem muito aqui, né, no Brasil, de andar de transporte público. E no Sim. final das contas, às vezes, é até melhor, porque daí se pega aquele período do trânsito, você consegue ir resolvendo a vida, né? É verdade. Bom, mas o próximo episódio é para falar sobre a sua automação da sua Eu casa. quero só... Porque isso aí... Aí a gente projeta aqui, ó, a gente pode fazer Mas uma eu tô videoaula. vendo- Não, a gente fala sobre isso, mas vocês querem saber dos agentes, né? Claro, eu quero ser os agentes, Tá, quero então vamos saber. fazer só de agente, explicando como que faz o agente. Gente, é um divisor de água. Só- Se preparem que a vida não será a mesma após vocês terem Gente, um já agente. pensou? A gente tá Trabalho aqui... e vida pessoal, hein? Então, já pensou? A gente tá Quantos aqui... agentes você tem já, sabe? Vixe, tenho muitos. E eles eu, estão Maria, agora- né? Não, é legal uma Muitos. discussão. E eu tenho um agente que coordena todos os agentes. Tem... Não, porque também não vem sim, me não acionar pode- pra qualquer sim. coisa, não. Ah, Tem um agente lá que... é o filtro. Ele Viu? faz o filtro, Você, quando eu lá em casa, quando eu mandar lavar a louça, levanta do sofá, não, fala com o meu agente, ele que tem que marcar aí. Mas eu fui. Mas o meu marido era mais resistente a essa história de agentes. E outro dia ele tava falando comigo, daí eu falei, tá, peraí. Você falou pro Cláudio? Ele, não, amor, eu tô falando com você. Mas peraí, era sobre o trabalho Sim. dele. Ele trabalha com marketplace e tal. Então, mas peraí. Você vai falar tudo pra mim, eu vou ter que falar tudo pra ele. Então, Então vamos já lá, fala traz direto o pra Fala ele. direto, chama. Não, aí eu comecei até a trocar consultoria e falei assim, você cuida das crianças um pouquinho, que eu faço pra você. Só que eu não pode. Daí eu falei, trabalha lá. Hoje, claro, ele é engenheiro, ele tem facilidade com tecnologia, mas não era algo habitual. Hoje ele tem os agentes, ele conseguiu automatizar os processos dele, da empresa dele, financeiro. Ai, gente, olha. Eu quero. O de vocês vão conseguir automatizar tanto, principalmente do nicho de vocês, Ângelo e Nina. Vamos É um fazer. ganho. Meu Deus, fazer O um agente case, já hein? vai trazer todas as pautas, vai organizar. Sim, nossa. Pois é, seria Parece um... não. E Coisas que- ainda você traz um agente para responder os seus clientes. O problema que nós temos dificuldade é para aceitar a opinião das pessoas, dos agentes, né? Não, É isso mesmo. Mas aí que tá. Você vai ter agentes especialistas que têm a mesma, Que tem a mesma visão mesma que eu. que você. É. Claro. Não pode ser muito... Tem uns agentes né? audaciosos também. Tem. Eles falam, "É". Da onde que veio, né? Não, aqui não, quer pegar Eles meu lugar, brigam. rapaz. Eles Eles brigam. Tem uns mais autoritários. Peraí, Que interessante. Gente, temos que marcar uma outra sessão de podcast, vamos, gente. vai ser um prazer. Bom, vamos lá. Esse foi mais um episódio do Comando Talks, né? Encerrando. Se você chegou até aqui, sigam a Maria no Instagram, sigam também o Grupo Solux no Instagram e sigam a Comando News no Instagram, gente. A gente é uma assessoria de imprensa aqui de Curitiba e ficamos aí à disposição de vocês todos. E obrigada Ana, novamente. Posso só falar uma coisinha? Pode, claro. Vocês são demais, gente. Quem está nos assistindo,
por favor, conheçam o trabalho da Nina e do Ângelo. Para nós foi um ganho imenso. É claro que a gente estava muito forte, onde a gente sabe o que a gente quer e como se posicionar, mas a chegada de vocês abriu novas frentes e possibilidades, principalmente com outras mídias que a gente não atuava. E cada vez que vocês vão lá, todo mundo fica muito animado. E eu quero agradecer, claro, em nome de todo o Grupo Solux, o trabalho que a gente vem construindo juntos. Muito obrigada, nossa, Obrigado. fiquei feliz. Eu vou chorar, vou chorar. Que nada! Fala com o meu agente. Isso, A gente- fala a com a gente. A gente, Pode boa. deixar. Obrigada, gente. A gente obrigada. colocou essa informação, não Obrigada, tinha. A exatamente. gente Obrigada, conflitou gente, com ela, gente. conflitou com ela. Até mais, valeu. Vai, Tchau, tchau. Tchau.